Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 de Mateus. Eu tenho como título a Transfiguração, ou em outras versões nós temos Jesus, Moisés e Elias. O que acontece nessa famosa transfiguração? Jesus, ele convida Pedro, Tiago e João, considerados ali os mais íntimos, que participaram de alguns milagres que outros não participaram. Convida Jesus, então, para subirem ao monte. Quando eles chegam no monte, eles veem diante dos seus olhos Jesus se transfigurando. Jesus ali resplandecendo em sua glória. É claro que não era a totalidade, era um vislumbre somente. Mas quando eles veem Jesus ali transfigurado, eles podendo ter aquela fé, realmente é sobrenatural, realmente Jesus é filho do Deus Altíssimo. E de repente eles olham e veem Jesus conversando com Moisés e com Elias. Não sei dizer, não fala o que os três conversavam. Também nem sei dizer como os discípulos reconheceram que era Moisés e Elias. Não sei dizer também. Mas eles sabiam que era Moisés e Elias. E eles conversavam ali. E Pedro, como sempre, Pedro, né? Ele vira para Jesus e diz: Senhor, isso aqui está muito bom. Não queremos sair daqui. Se eu me permita, vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. E vamos ficar por aqui mesmo, isso aqui tá bom demais. De repente, acontece outra coisa, né? Aparece, né? Ouve-se uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, a ele ouvi. E a nossa pergunta seria: por que Moisés e Elias? Poderia ser tantos outros. Por que Moisés e Elias? Moisés, ele estava ali representando a lei. Elias estava ali representando os profetas. O Antigo Testamento estava ali praticamente representado. E nós vemos então os três conversando e Jesus recebe ali a voz de Deus. Eles ouvem também a voz de Deus dizendo: ouçam, não a Moisés. Não foi falado para ouvir a Moisés. Não foi falado para ouvir a Elias, mas foi falado: ouçam a Jesus. Por que ouçam a Jesus? Jesus veio trazendo as boas novas. Não se ouviu falar isso no Antigo Testamento. Jesus vem trazendo as boas novas, vem trazendo o reino de Deus para o ser humano. Isso também não era possível no Antigo Testamento. E todas as revelações que Jesus traz a respeito de Deus, a respeito do reino de Deus, os milagres e maravilhas e tantos outros ensinos e revelações. Então Deus diz: a ele ouvi, dê crédito a ele. Não que a gente não tenha que dar crédito em Moisés e em Elias, não é isso. Mas é que Jesus estava trazendo as boas novas. Jesus estava trazendo a solução do problema do pecado da humanidade. Isso não foi possível no Antigo Testamento.
Jesus vem, conforme João 3,16, ele vai morrer por todos. Ele vai resolver o problema do pecado na humanidade por todos. Todos de antes, todos de agora e todos do futuro. Jesus veio para resolver o pecado da humanidade e deixar disponível para a humanidade acreditar nele e receber ele, né? Porque ele veio para todos, mas aqueles que creem é que vão desfrutar da vida, né, uma eternidade com Deus no céu. E no último versículo dessa transfiguração, os discípulos, eles atordoados com aquela voz, eles se dobram com o rosto no chão. Jesus vem, toca neles e diz para eles não temerem. E o que acontece quando eles levantam o rosto do chão? Pedro, Tiago e João, eles não vê mais Moisés, eles não vê mais a lei. Eles não vê mais Elias, ele não vê mais os profetas, mas eles veem a esperança da humanidade, eles veem Jesus. E a ele eles deveriam ouvir, e a Jesus nós devemos ouvir. E depois desse acontecimento, os discípulos perguntam para Jesus assim, porque eles tinham acabado de ver Elias ali, e eles perguntam para Jesus no verso 9, quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Os discípulos aqui, eles conheciam o Antigo Testamento e eles estavam perguntando a Jesus sobre a profecia de Malaquias capítulo 4, 5 e 6, onde diz assim que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, o Deus enviaria o profeta Elias, e o profeta Elias converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para não ferir a terra com maldição. E eles falam assim: mas nós acabamos de ver Elias e tem essa profecia com Elias, afinal de contas, quando virá o profeta Elias? E Jesus responde para eles: olha, ele já veio e vocês não o reconheceram e maltrataram ele e o mataram, exatamente como farão comigo. Mas aí ainda fica aquela coisa assim meio no ar. Jesus disse isso para eles e eles entenderam ali no seu coração que então esse profeta Elias era João Batista, que por sinal havia acabado de morrer na mão de Herodes. Então, a Bíblia, explicando a própria Bíblia, nós entendemos que a profecia de Malaquias capítulo 4, ela se cumpre na vida de João Batista. Ele é sim o Elias que deveria vir. Mas como? Nós não acreditamos em reencarnação. É mais profundo entender que está dizendo que em espírito, no espírito de Elias, vamos clarear bem aqui, naquele espírito de Elias, Elias era ousado, homem de fé, corajoso, que entrava nos palácios, que confrontava o pecado do rei Acabe, da rainha Jezabel e de toda a nação.
Elias era esse homem corajoso e cheio de fé. E quando diz que Elias vem e que era João Batista, está dizendo isso. João Batista, naquele mesmo espírito corajoso, João Batista, naquele mesmo espírito de fé, ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E onde nós vemos isso? Nós vemos isso se cumprindo também em Lucas, capítulo 1, no verso 13 ao 17, quando um anjo aparece para Zacarias, pai de João Batista, diz que eles vão ser pais, eles na sua velhice, e ali o anjo dá toda essa explicação, o nome que deveria ter, né, o filho deles, João, e fala sobre quem ele seria o precursor, aquele que viria na frente, e ele traz essa revelação ali, que João Batista, ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós não temos tempo para abrir, e eu falo para vocês abrirem e estudarem sobre isso, que está em Lucas 1, do 13 ao 17, afirmando que esse profeta Elias que deveria voltar, foi afirmado pela própria boca de Jesus que ele já teria vindo, que o mataram. Então, como nós explicamos? Não, de jeito algum. É uma reencarnação, nós não cremos nisso, isso não acontece. Mas sim, o espírito corajoso, cheio de fé, de intrepidez, com uma missão grandiosa, veio em João Batista. E depois nós vemos, quando eles descem do monte, eles já encontram ali uma cena que um pai traz o seu filho endemoniado e ele estava doente. Fala muito claramente, porque quando Jesus liberta ele é curado. Então ele era um menino atormentado, doente e cheio de demônios. E eles levam o menino ali para os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. E Jesus chega ali do Monte da Transfiguração com os seus 3 discípulos. Uma coisa para a gente lembrar aqui é que nós recebemos muito de Deus. Nós temos momentos sobrenaturais na nossa vida. Acontece muito quando nós tiramos dias de oração, de louvor, de estudo na palavra, nos retiros espirituais, nos congressos, nos encontros que nós temos, e nós nos enchemos da glória de Deus. Só que depois vem o cotidiano. Depois vem o necessário para as nossas vidas, o arroz com feijão que é necessário para a nossa vida. E vem a necessidade de se pregar o evangelho, de enfrentar todas as oposições, todas as forças contrárias. E nós precisamos de realizar essa obra. Não dá para ficar como Pedro, Tiago e João queriam, acampar ali no monte e ficar ali. Não, a obra estava lá embaixo, estava lá para ser feita. E Jesus diz assim para os discípulos quando eles perguntam por que não conseguiram expulsar o demônio. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a este monte: passa daqui para lá, ou passa de lá para cá, e isso lhe seria possível. Então, fé. Qual seria a nossa fé? Puxa, que vontade de ter uma fé que resolveria a minha vida. Que vontade de ter essa fé para ser essa bênção no reino de Deus.
eu vou te dizer como adquirir fé. Não é alguém colocando a mão sobre a nossa cabeça e orando para que a gente tenha fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero ter fé? Você que me ouve, quer ter fé? Estude a palavra de Deus, porque é o único lugar onde nós vamos ter a nossa fé fortalecida, é na palavra de Deus. Não existe segredo, não existe imposição de mão para receber fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E depois Jesus diz também que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Pessoas que precisam estar em oração, que precisam ter uma vida consagrada, santa diante do Senhor, para lidar com situações, com demônios que são considerados castas difíceis de sair. E Jesus continua falando sobre a sua morte, e depois nós temos a situação em que Jesus, ele precisa pagar imposto, e um milagre acontece ali, porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. Mesmo que aquele imposto não fosse devido para Jesus, Jesus vem e ele cumpre toda a lei e não queria ter situação de desavença e manda Pedro pescar e traz ali da boca de um peixe o suficiente para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Amém? Fique com essa meditação, encha-se dessa palavra e a fé vai surgir cada vez mais fortalecida na sua vida. Amém?